A galera não sabe, mas você é primo do Neymar. Pô, sou primo do Neymar, tá, e agora? O que acontece? Foi um ano que todo mundo falava que eu já também não ia ganhar mais nada, que eu já tinha alcançado a minha idade, e eu consegui ser campeão 2 vezes consecutivas da maior competição do planeta. Todo esporte tem uma entidade principal. O futebol é o único esporte que tem duas. É uma guerra política imensa. Existe uma camaradagem entre os atletas, assim? É o amigos, negócio à parte. Eu falo que o futebol é um pouco pior que o futebol ainda, né? É um querendo roubar o pão do outro, um querendo ser mais do que o outro. Isso é inevitável. E a sua história aí, com essa sua ligação aí com o Robinho? Começou uma pancadaria generalizada, fui parar no tribunal, peguei pena máxima em 3 artigos. A hora que meu filho nasceu, eu comecei a perceber que tipo de exemplo eu queria deixar pra ele. E aí foi a hora que eu, peraí, não tá tão legal assim a minha imagem. Ele te apoiava no esporte? Ou era Sempre, aquela coisa sempre, assim, não. Para que isso não dá em nada, vai estudar? Meu pai sempre foi muito sincero também com tudo. Só que meu pai ele me cobrava o desempenho de uma maneira diferente. Meu pai era o cara que sentava na arquibancada, ele era meu ponto de referência. A galera não sabe, mas você é primo do Neymar. Essa história voltou a surgir porque ele falou, pô, meu primo joga. Aí os caras, como assim teu primo? Quem é teu primo? Ninguém nunca falou nada. Aham. Aí ele, pô, o Juninho Saldanha é meu primo, pô. No evento os moleques vieram pra cima de mim. Pô, tu é primo do Neymar e nunca falou nada? Eu falei, pô, mas por que eu tenho que falar? Pô, sou primo do Neymar, tá, e agora? O que acontece? Imagina, 6 anos de idade, ele lá em casa, a gente jogando bola no quintal e sonhando com isso. Com seleção, a gente tinha esse sonho. Eu não realizei, mas o fato de ver ele realizando isso, cara, eu sou fanzaço dele. Porque eu sei de onde a gente veio. Hoje eu tô recebendo aqui um dos caras que é o rei da areia. E eu vou te falar, essa nova temporada é o primeiro cara que trouxe plateia pra assistir aqui com a gente. Então o negócio hoje aqui vai ser bruto, hein? Hã? É o que a gente espera, hein? Não é? Saldanha. Já colocaram uma pressão em cima de mim aqui. Júnior Saldanha, obrigado, velho, por ter aceitado o convite, estar aqui com a Eu gente. que agradeço. Uma das coisas que a gente fala, assim, é o que não pode perguntar. Não precisa falar, que a gente já fez serviço de casa. E aí, meu irmão, como que estão as coisas aí? Tudo funcionando direitinho? Tudo melhorando. Melhorando? Tudo melhorando, graças a Deus. Primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. E estamos aí na luta, né? Como todo esporte, a gente tem que correr atrás diariamente. Um pouco mais do que outros esportes, mas estamos na luta. Cara, me fala uma coisa. Para quem não, o podcast a gente traz diversas pessoas de diversas áreas e tudo mais, né? Seja da área executiva, área de marketing, entretenimento, esporte. E para quem está assistindo aqui a gente e que não é tão antenado no esporte, fala pra gente de qual área, ou seja, de que esporte e o universo aí de vivência sua. Bom, comecei no futebol, como todo garoto. Hoje eu pratico futevôlei, sou atleta profissional de futevôlei há, sei lá, uns 10 anos. Mas eu pratico futevôlei há 17 anos já. Só que aí eu ficava naquela, junto com o futebol, né? Então, quando não tava dando certo no futebol, eu brincava de futevôlei e vice-versa. E aí até o momento que eu decidi largar o futebol de vez, porque é difícil. E decidi me dedicar 100% ao futevôlei. Mas isso foi porque você viu que o futebol ia ser muito mais difícil ou não? Ou o cara falou, mano, você tem muita habilidade assim, mas eu acho que a sua pegada ou foi por você mesmo? Assim? Não, na verdade eu não aproveitei as oportunidades que eu tive. Tá. Acho que errei bastante na minha trajetória do futebol. E aí chegou um momento que, depois de tanto erro, eu falei, isso não é pra mim. Chega. Ia ser difícil, óbvio que ia, mas eu tive oportunidades pra fazer acontecer. Não aproveitei as oportunidades que eu tive e decidi largar. Aí eu comecei a me dedicar ao futevôlei, que ainda é um esporte amador, mas na época era muito mais. A gente tá falando na época, que ano mais ou menos? Quanto tempo atrás? Então eu comecei a praticar futevôlei no final de 2009. E o futebol eu larguei em 2015, se eu não me engano. Tá. Foi 2015, isso. E aí o futevôlei era aquele esporte de praia, de desocupado, né? Você é de Santos, né? Eu sou de Santos. Pra não falar outra palavra. Família pegando no pé, vai estudar, vai trabalhar. Isso não vai dar aula futuro. pra dar desculpa de que ia jogar um futebolzinho. Não, já furei o Enem pra ir jogar futevôlei.
E aí minha mãe ficava maluca comigo, porque, imagina, hoje tudo bem, o esporte tá maior, Aham. tá mais reconhecido, mas na época, Então, 2015 foi a hora que você virou a chave mesmo. Saiu do, ó, futebol era isso, campo ou salão? era campo. Campo, não é pra mim, vou focar aqui. Vou Então, focar no futebol. 2015 foi essa. 2015 foi a virada de chave. E aí comecei a me dedicar um pouco mais, comecei a participar de umas competições mais importantes. E aí 2019 foi quando eu realmente estourei no cenário do futevôlei. Que aí, enfim, já era mais frequente em pódios, já fazia Tá. mais finais, semifinais. E de lá pra cá, posso falar que eu tive uma carreira bem boa. E agora, assim, hoje, né? Você ainda é um atleta profissional e está disputando ainda as Sim. competições, né, de alta performance. O que que para você mudou, principalmente para o pessoal que está querendo entrar agora, a molecada que está chegando, para você, o que que mudou para melhor e para pior daquela época lá de 2000 e quando você começou a despertar, 2019 para agora, assim? Eu acho que a frequência dos eventos. Hoje tem mais eventos. A rede social também foi uma coisa que Tá. ajudou muito, principalmente a partir da pandemia, que foi quando o futevôlei estourou mais ainda, porque pratiquei esporte e tudo mais, e aí alguns blogueiros, influencers começaram a Claro. praticar futevôlei, e isso trouxe uma visibilidade maior pra gente. Então agregou com marcas, visibilidade de evento, então os eventos começaram a ser mais frequentes, porque antes era um campeonato a cada 5 meses, 6 meses. E aí a gente ficava nesse impasse Aham. ali, né? Pô, o quanto que eu vou me dedicar pra chegar nesse campeonato? A partir de quando eu vou me dedicar pra chegar nesse campeonato? E hoje a gente já tem que se dedicar semanalmente, porque praticamente todos os finais de semana tem uma competição pra Boa. jogar. Se não for uma competição importante, é uma competição de menor porte, mas que contratam a gente pra fazer uma presença, e a gente tem que chegar lá e corresponder à altura, porque, né, estão pagando pra gente fazer o nosso trabalho. Então melhorou nesse quesito. Mais competições, mais visibilidade, mais marcas apoiando o esporte. Legal. E isso fez com que a gente se autoprofissionalizasse, né? Porque eu falo que o futebol é um esporte amador ainda por conta de gestão. Todo esporte tem uma entidade principal. O futebol é o único esporte que tem duas. Oh, É uma guerra política imensa, mas enfim. Então, os atletas se autoprofissionalizaram. A gente teve que começar a fazer dieta, teve que começar a treinar, contratar personal, fisioterapeuta, médico. E a visibilidade que o futevôlei tem hoje proporcionou com que a gente conseguisse fazer tá. algumas parcerias. Porque se a gente tivesse que ter o custo de contratar um médico, um fisioterapeuta, um personal, pagar uma academia, uma suplementação, eu acredito que não estaria desse tamanho. Porque o futevôlei não dá um retorno financeiro como a gente gostaria que desse. Uhum. Assim como todos os outros esportes sem ser o futebol. Então, essa visibilidade proporcionou muito a profissionalização dos atletas em si. Então, hoje a gente se dedica muito mais do que Então, para a lá molecada atrás. que está chegando hoje, ela tem esse aporte, vamos dizer, de visibilidade melhor do que naquela época Uhum. e dá para gerar um recurso um É, pouco melhor. eu costumo falar que eles já chegaram com o chão asfaltado, né? A gente passou pela estrada de terra lá atrás, asfaltamos o terreno bonitinho e eles já chegaram hoje com o terreno todo asfaltado. E o que que você acha que piorou? Você acha que com o crescimento assim, você acha que a politicagem entrou mais forte e aí começou... Muita gente querendo tomar conta e pouca gente sem saber como tomar conta, né? Então, todo mundo quer fazer o seu evento, todo mundo quer tomar conta da Confederação Brasileira, todo mundo quer fazer um evento que seja o principal, mas eles acho que não entenderam ainda que se todo mundo se unir, Aham. eu acho que fica melhor para todo mundo. São mais recursos para um evento destinado aos atletas e não vários picados para vários eventos e aí o aporte do atleta acaba sendo menor. Então acho que se os apoiadores, né, que se dizem apoiadores do esporte, se juntassem, eu acho que ficaria melhor na hora de repassar para os atletas, de dar uma condição melhor de estrutura, de dar uma condição financeira melhor para os atletas. Esse é o lado pior. E a rede social, assim como ajuda, também atrapalha, né? Porque a gente já tem a nossa pressão individual do dia a dia ali, de ter que treinar, ter que render, ter que não sei o quê. E como todo final de semana a gente se coloca à prova, todo final de semana você tá à prova de julgamentos também. Sim. Então, num final de semana você ganha, você é o melhor do mundo. Daqui a pouco, no outro final de semana, você perdeu, você já não presta mais, tá velho, que eu sou um dos mais velhos do cenário hoje.
Então você tá velho, já não presta mais, já foi, vamos aposentar. E às vezes jovens que não têm resultado, que não tem nada, mas só de ter a rede social mais ativa, tem mais apoio do público do que o atleta que não tem a rede social tão E ativa. e a rede social mostra aquilo que você quer mostrar. Exatamente. E é o que a gente tava falando há pouco atrás aqui. O povo vê o produto final, vê o resultado final. Ninguém vê o trajeto até chegar naquele resultado, seja bom ou ruim. O que aconteceu? Pô, teve um resultado ruim, mas por quê? Uhum. Você teve uma semana boa, você se alimentou bem, como é que foi sua viagem? Você brigou com a sua mulher em casa, com a sua mãe, com o seu filho? Como é que foi a sua semana? Tudo isso influencia, ainda mais no futevôlei, que diferente do futebol, que tem mais 10 pra correr pra você, no futevôlei é você e o cara. Então tá muito explícito quando você não tá bem. Né? Se você tá bem, beleza, também tá muito explícito. Porque vai sair, vai fluir, é jogado, ponto, você vai defender. Agora, quando você não tá bem, também tá muito explícito. Você vai cometer erros que normalmente você não cometeria. E aí que vem o apontar dedo. E aí todo mundo fala, mas você não pode se apegar ao julgamento de quem Sim, não sim, vê é o um seu dia a processo. dia. Cara, como não? É. Eu tô com meu celular na mão, chega uma notificação, pô, tem que parar, você já não presta mais. Como é que eu não vou prestar atenção nisso? Óbvio, eu tento digerir da melhor forma possível, mas se eu tiver uma semana ruim, eu não vou digerir da melhor forma possível. E aí vai me atrapalhar mais ainda, entendeu? Cara, você falando assim, uma coisa que a gente percebe é que hoje o profissional da rede social, ele acaba sendo. E aí, para o atleta, eu vejo que isso também tem um forte impacto. Ele começa a fazer parte da estratégia e da equipe de profissionalização. Então, antigamente você precisava um preparador físico, um nutricionista, um fisioterapeuta Uhum. para te jogar ali na melhor performance. Com a profissionalização do esporte ou do atleta, o que acontece? Existe uma preocupação não só pelo resultado, o resultado vai trazer apoio, Uhum. e quando traz apoio, você tem que levar resultado para justificar esse apoio de marca. Sim. E aí começa a se trazer o profissional de rede social para trabalhar junto com os atletas, né? Sim. Então, assim, é esse cara que vai no dia a dia mostrar, ó, ele soa, viu? Ó, ele tem que acordar cedo, mano. Tá vendo? Ele bota o filho pequeno para dormir e não dorme direito. Ou seja, isso começa a ser meio que mais um profissional necessário na vida do atleta para que o público comece a entender isso. E aí isso traz uma pressão adicional, né? Porque, enfim, o atleta ele é um esportista, ele não é uma celebridade Sim. que tem que mostrar o dia a dia dele, né? Então, assim, realmente, ainda mais no Brasil, que o atleta ele não tem esse incentivo financeiro, digamos assim, ó, vive disso. Mas sobreviver disso, hoje você consegue sobreviver do esporte, já que você é um cara que já tem um reconhecimento na área, Sendo só atleta, não. ainda não dá para Não. sobreviver. Tem alguns hoje mais novos que estão despontando, estão num momento muito melhor no cenário, que estão conseguiram captar patrocínios que deram essa tranquilidade de ser só atleta, a gente fala assim, né? Eu tenho que dar aula hoje ainda. Então, eu falo que o futebol ele cresceu muito, mas eu ajudei a asfaltar, mas não tô aproveitando o asfalto, sabe? Certo. Porque minha idade, o meu auge, o meu pico de auge foi há uns anos atrás, quando ainda não era desse jeito, não tinha essa visibilidade toda. Então, claro, o meu nome me proporciona entrar em alguns eventos melhores, só que em questão de captação de patrocínio, eu preciso da rede social mais ativa. Só que é isso, meus resultados não são como eram há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, né? Não. E o que eu vou vender na internet? Vou vender só minha imagem? Eu preciso vender resultado. O patrocinador quer resultado, quer a foto no pódio, com o Sim. bonezinho dele. E o pódio, pra mim, hoje já não é mais uma realidade tão simples. Acredito que eu tenho lenha pra queimar, mas já não é tão fácil assim. Né? A molecada que tá vindo uma geração muito forte. Que eu cresci jogando bola, essa geração cresceu jogando futebol. Aham. Então o aprendizado é mais rápido, a evolução é mais rápida, eles já têm mais informações de como melhorar e evoluir mais rápido. Na minha época não tinha tanto. Então eu preciso dar aula ainda. Ainda tô competindo, ainda vou, pelo menos, no mínimo até o final do ano, eu vou continuar competindo. Não sei como é que vai ser o ano que vem. Mas eu preciso dar aula
E aí o meu trabalho é dobrado, né? Enquanto a Ah, rapaziada come, dorme, treina, eu como, durmo, treino, dou aula, tenho filho, tenho outros afazeres aí. É. A gente está gravando aqui em março, final de março de 2026. O seu planejamento em competição de alta performance é pelo menos o quê? Mais 1 ou 2 anos? Eu falo que o meu ano seguinte vai depender do meu ano atual. Tá. Eu comecei com essa teoria em 2024, que já tava um ano que eu já tava meio desanimado de, pô, ter que ralar o triplo do que todo mundo rala e ser mais velho. Só que meu 2024 foi muito bom. Foi um ano que todo mundo falava que eu já também não ia ganhar mais nada, que eu já tinha alcançado a minha idade, que já deu, e eu consegui ser campeão 2 vezes consecutivas da maior competição do planeta. E aí, então, 2024 Que me é? deu que foi o TAF. É o TAF e o CBFUT. Esse aí são as competições São as duas mais badaladas, são é, essas duas. são as maiores Do mundo. do mundo. E você foi? Eu fui campeão Aí. consecutivo. E Aí, aí show. me deu um ar em 2024 de, pô, ainda tem um lenha pra queimar, ainda dá. Só que aí em 2025 eu tive uma lesão muito chata no meu joelho, que eu fiquei o ano inteiro capengando, tratando e competindo meia boca. E aí eu falei, bom, eu vou me dar o luxo de competir em 2026 se minhas dores forem embora. Óbvio, né? 100% a gente nunca tá. Mas minhas dores melhoraram muito, então eu tô me dando ao luxo de 2026 tentar mais um pouco. E aí eu vou ver até o final do ano o que vai dar. Esse ano eu fiz 3 competições que não tive resultados bons, mas individualmente eu me senti já melhor. Então até o final do ano vamos ver. Se for um 2026 bom, eu tento de repente estender 2027. Se não, de cabeça tranquila e super satisfeito com tudo que eu construí, eu paro em 2026 sem problema nenhum, sem frustração nenhuma. Que E acho que é o melhor, né? 2027 Você entender que você fez é, o máximo que você poderia fazer sim. pelo Não, esporte, eu pela sou área. realizado. No futebol eu sou realizado. Eu ganhei o que eu tinha que ganhar. Conheci pessoas, pô, sensacionais nessa trajetória. Conheci lugares extraordinários na trajetória do futebol. Então, se eu parar esse ano, eu paro com a cabeça tranquila de que eu fiz o meu melhor, de que eu me realizei no futebol. E 2027 a gente vai para outros ares aí. Boa, boa. E me fala uma coisa, cara, nesse universo do futevôlei, é, existe uma camaradagem entre os atletas, assim, mais ou menos que a gente vê nas resenhas aí do pessoal do futebol, do gramado e tudo mais? Ou é tudo um querendo jogar areia no olho do outro aí? O amigos, negócio à parte. É, porque assim, os caras falam que você era cascadura. Eu Você era cascadura de... tenho uma fama de bad boy. É bad boy, é? Mas assim, acho que como em todas as outras áreas, nem todo mundo é amigo, nem todo mundo quer te ver bem. Os que querem a gente mantém por perto, mas eu falo que o futebol é um pouco pior que o futebol ainda, né? Aham. Eu acho que por ser mais próximo, os atletas estarem todos os finais de semana juntos, acaba que a rivalidade é maior, porque todo final de semana você tá competindo contra aquele cara que falam que é melhor que você. Então nunca jogaria na cara do outro. Fora da quadra a gente se cumprimenta, fala o básico. Com o outro a gente tem um pouco mais de amizade, proximidade. Tenta manter um respeito, óbvio também. Mas é um querendo jogaria na cara do outro. É um querendo roubar o pão do outro, um querendo ser mais do que o outro. Isso é inevitável. E mesmo por que essa fama aí de bad boy aí? Porque eu sou um pouquinho... Eu era, né? Era? Depois que eu virei pai, minha cabeça mudou. Mas eu era bastante encrenqueiro. Começando pelo futebol, em 2010, foi um ano que eu tava no Sub-17. Eu já jogava futebol, eu já brincava, mas eu tava no futebol ainda. Acabei me envolvendo numa briga, fui parar no Tribunal de Justiça, fiquei 6 meses proibido de jogar futebol. Então minha fama de bad boy foi começando por ali. Mas jogava em algum time? Eu jogava no Santos. Do Santos? Eu jogava no Santos. Caramba, jogava no Sub-17. do Santos. Eu fui expulso do jogo, aí voltei pro campo, começou uma pancadaria generalizada comigo. E aí, enfim, fui parar no tribunal, peguei pena máxima em 3 artigos, fiquei proibido 6 meses de jogar futebol. E aí de lá pra cá, é isso. Eu era o cara que não levava desaforo pra casa, sabe? Uhum. Batia no peito, comprava briga. E foi assim durante bom tempo da minha vida. Aí quando meu filho nasceu, a gente vê que certas coisas não valem a pena, né?
Então, isso aí, vamos lá. O que que você acha, o que que aconteceu assim que você parou e chegou nessa conclusão? Tem certas coisas. Que momento foi esse? A hora que ele nasceu, a hora que foi o processo? Quando você acha que aconteceu isso assim? A hora que meu filho nasceu, eu comecei a pensar, eu já tava... Meu filho tem 4 anos hoje, então eu tinha 29. Eu comecei a perceber que tipo de exemplo eu queria deixar pra ele, né? Pô, é o cara bad boy, que ninguém quer comprar briga, ou que é encrenqueiro com todo mundo, ou o cara que as pessoas admiram, o cara que teve uma boa carreira, mas que também é um pouco casca grossa, até porque a gente não precisa ser tão meigo. Sim. Então eu comecei a pesar o tipo de exemplo que eu queria deixar pra ele, né? Então, o que que eu quero que meu filho escutem que as pessoas falem do pai dele? E aí foi a hora que eu, pô, peraí, não tá tão legal assim a minha imagem. Eu preciso mudar um pouco. Então, pô, é um cara que se dedica, é um cara que Tem vitorioso, brio, é um mas cara que tem brilho, mas que respeita e é Aham. respeitado. Então, comecei a pesar na balança. E aí realmente, pô, não acho tão legal o filho ouvir que o pai é um encrenqueiro, brigalhão que, pô, não podem olhar pra ele que quer arrumar briga. E aí minha cabeça mudou, óbvio. A gente tava falando da equipe que a gente tem por trás hoje. Psicólogo é fundamental também. Pô. Justamente por isso, a gente precisa de alguém pra desabafar que não te julgue. E qualquer amigo que a gente vai desabafar hoje vai te julgar. Bem ou mal, na opinião Uhum. dele, ele vai te julgar. Então a gente precisa ter um profissional que entenda como lidar com nossos sentimentos Pô. também. Então o psicólogo é fundamental e foi fundamental pra mim. Quando eu comecei a fazer o acompanhamento com a minha terapeuta, cara, outra Hum. coisa mudou, tipo, minha vida mudou. Aprendi a lidar melhor com a minha família, aprendi a lidar melhor com a minha esposa, aprendi a lidar melhor com o desafio do dia a dia de ser atleta e não ter um bom resultado, porque eu era o tipo de cara que eu não aceitava derrota, nunca soube perder. Eu acho que ninguém tem que saber perder, mas você pode lidar de uma maneira diferente. E eu não sabia lidar com a derrota. Então isso me ajudou bastante também. Até isso era uma coisa que eu tinha de bad boy, porque às vezes eu perdia, alguém vinha querer dar uma palavra de incentivo. Eu falava, pô, cala a boca, sai daqui, tô pé da vida que eu perdi, você quer vir motivacional essa hora? Sério. E isso me ajudou também. Então, hoje eu perco, eu me afasto do mundo, fico meus 10, 15 minutos ali refletindo, relaxando, e aí volto. Então a terapia me ajudou muito a enxergar tudo de uma forma diferente e entender também esse peso sobre meu filho, sobre minha filha e sobre o que eu queria deixar de exemplo pra eles. E graças a Deus hoje eu já sou um cara mais Não, é tranquilo. legal você falando, porque assim, já passaram aqui, como eu falei, já passaram aqui diversas pessoas de diversas áreas diferentes. Cara, e todas elas falam que esse processo de você se autoconhecer, de saúde emocional, de estar fazendo terapia, ou passar por um psicólogo, ou enfim, fez com que mudasse muito a mentalidade na área de atuação, Sim, principalmente. Então, assim, é muito legal, porque no esporte é fundamental, porque o nível de claro. pressão e julgamento é É absurdo, gigantesco. né? É Com a absurdo. rede social ainda, Ainda fica mais com a maior rede ainda. social. Então você falaria que hoje o menino que está querendo entrar aí é fundamental desde o começo ele. Desde o começo. Se eu tivesse esse acompanhamento e essa cabeça que eu tenho hoje desde o começo, pô, eu acho que eu poderia ter tido uma carreira. Talvez eu tivesse no futebol ainda. Eu nem tivesse largado o futebol, se eu tivesse essa noção de acompanhamento necessário. Aham. É... Cara, é fundamental. A terapia, ela é essencial. Eu acho que hoje eu faço fisioterapia semanalmente para prevenir lesões e etc. Preciso tratar minha cabeça também, que é a Pô. cabeça que comanda todo o resto. Não adianta meu corpo estar 100% e minha cabeça não acompanhar. Então a terapia ela é fundamental, tão fundamental quanto qualquer outra coisa que a gente vá fazer de desempenho, né? Para todas as áreas eu aconselho. Boa. Não, fantástico, cara. É legal ouvir isso de alguém que passou pelo processo, né? Que É. sentiu lá, sabia que o negócio não andou, passou pelo processo e agora tem outro tipo de mentalidade. E aí eu acho que isso é legal. E aí, cara, é o que eu falo para você, já começou aí um exemplo magnífico pro seu filho, né? É, Ele já consegue olhar e falar assim, opa, meu pai é aquele homem forte, mas que soube buscar ajuda e hoje é aí esse cara manhoso, manhoso, não, minha mulher fala, porque fora de casa ainda tento manter uma postura, uma né? postura. Mas minha mulher fala, meu,
Você vende uma imagem completamente diferente do que você é dentro de casa. Se eu filmasse um dia aqui e postasse, Não eu ia é? acabar contigo. Eu falei, não, deixa acharem que eu sou bad boy. Ele deve chamar, mandar mensagem, ô, minha peleleca, Não, isso aí. cuti-cuti. Ah, é? Vai no Afastado. vestiário quietinho. Não, tem apelidinho, Ah, tem é? apelidinho, tem vozinha, tem Tem chamego, tudo. Mas é aquilo, abriu a porta de casa, foi pra rua, acabou. Fala direito comigo, não vem com apelidinho, não. Deixa eu com a minha postura de bad boy aqui. Não, é engraçado, mano. É, e aí eu queria voltar, a gente entrou nessa parte aí de filho, de exemplo e tudo mais. E lá na infância, cara, o que que você acha que te deixou esse cara cascadura assim? Você consegue também perceber isso? Hoje, nitidamente. Eu vim de uma geração em que não tinha o mimimi, né? Que a gente fala hoje. Eu tinha treinadores que me xingavam. Com 10, 11 anos, treinadores me xingando. Entrando no vestiário, socando porta e me xingando de tudo que você pode imaginar. Xingando. Não era me dando bronca, não, era me xingando. Então eu vim dessa geração que a cobrança era natural. Meu pai me cobrava muito. Eu sempre tive uma cobrança do meu pai. E ele te apoiava no esporte? Ou era aquela Sempre, coisa sempre, assim, não. mano, para que isso não dá em nada, vai estudar. Meu pai sempre me apoiou. Meu pai sempre foi muito sincero também com tudo. Ele falava pra mim, ó, se eu achasse que você não tivesse condição de jogar futebol, por exemplo, eu falaria pra você e você iria estudar. Mas você tem condição. Só que meu pai, ele cobrava o desempenho. Só que meu pai, ele me cobrava o desempenho de uma maneira diferente. Meu pai era o cara que sentava na arquibancada, ele era meu ponto de referência, e aí ele era meu termômetro também. Então, assim, tô jogando bem, eu olhava pra ele assim, ele... Sem rir, sem nada, ele só balançava a cabeça assim que sim. Se eu tava jogando mal, ele balançava a cabeça que não. Ele não falava nada, ele só balançava a cabeça. E aí eu já sabia se eu tinha que melhorar, se tava bom, mas tinha que manter. Uhum. Ele conseguia me dosar bastante na hora do jogo. E quando saía, o meu pai ele era um cara de poucos elogios comigo. Então, pô, eu até falo que o dia que meu pai me elogiou, eu jogava futevôlei já. Fiz uma final de Paulista que eu joguei muito, perdi a final, mas eu joguei muito. Com 30 anos. Foi tipo isso, foi tipo isso. Aí eu saí da quadra, meu pai me esperou na porta, me abraçou e falou: hoje eu vou te elogiar, parabéns. Cara, eu fui pro vestiário, mas eu chorava que nem criança. Saí do vestiário com a cara inchada, todo mundo, o que foi? Eu falei, não, tinha areia no meu olho, eu não conseguia tirar. Porque pra mim aquilo foi, pô, foi demais. Eu falei, caraca, então eu realmente joguei. Meu pai tá falando porque eu joguei Uhum, muito mesmo. uhum. Mas meu pai era um cara que ele não me elogiava. Ele era um cara que ele sabia me tirar da zona de conforto. Apesar de eu estar bem, ele sabia como me conduzir. Então, essa criação casca grossa que eu tive, principalmente dos meus treinadores, que eu podia fazer 2 gols. Se o time tava perdendo, entrar no vestiário, era soco na porta e me xingava. Ou xingava alguém do time. Essa criação que eu tive fez essa casca que eu tenho hoje. Então, épocas diferentes. A gente hoje, eu dou aula de futebol, então jamais vou cobrar um aluno meu que nem eu fui cobrado, porque senão eu sou processado e capaz de ser preso. Mas foi uma criação que eu agradeço a forma como foi, principalmente meu pai e aos treinadores que eu tive, porque me fez lidar com situações difíceis na vida e no jogo. Então, pô, às vezes tava passando por um momento de pressão, vambora, é isso. Eu sei como lidar. Eu tive pressão quando eu era criança. E hoje muita gente não sabe lidar. Então, a pessoa tá bem, ela tá muito bem. Ela tá mal, ela tá muito mal. Ela não sabe entender o momento do jogo e... Pô, irmão, é uma pressão. A pressão, como vários tenistas principalmente falam, a pressão é um privilégio. E quem sabe aproveitar essa pressão, que é uma coisa, pô, gostosa pra caramba. Eu acho que as pessoas que sabem aproveitar são os vitoriosos. Sim. Quem sim. não sabe vai ficar pelo caminho, ao meio da tabela. E fora aí a sua família e seus pais lá no começo, tem alguém assim que para você foi fundamental ajudar você nesse processo de ir Teve. no caminho profissional? Teve. No futevôlei, quando eu comecei a praticar, não tinha tanto acesso, né? Mas tinha um cara em Santos chamado Eudes. Ele foi o cara que treinou só os gigantes do futevôlei. Ninguém reconhece ele hoje porque ele foi de uma época muito antiga. Tá. E quando eu comecei a jogar futevôlei, não tinha escolinha, não tinha muita coisa do tipo. E ele me viu jogando na praia e falou, cara, eu vou te treinar. Pô, pai, dá bom. Aí eu, pô, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Ele, não. Meu pagamento vai ser ver você evoluir e conquistar coisas. E, cara, ele foi o primeiro.
Até mais do que minha família na época do futevôlei. Porque era aquilo, era um esporte que não era reconhecido. Então minha família, pô, vai estudar, vai trabalhar. Meus pais nunca tiveram dinheiro pra me dar, pra bancar alguma coisa. Queria ir no cinema. Se vira, filho. Uhum, uhum. Vai trabalhar, se vira pra ganhar teu dinheiro. Nunca me deixaram faltar nada dentro de casa. Mas fora de casa eu tinha que correr pelo meu. Então, ele foi uma pessoa que me apoiou bastante no meu começo. E aí depois a vida acabou me separando dele, porque ele ficou em Santos, trabalhando com outras coisas. Eu acabei vindo pra São Paulo. Não tenho mais tanto contato com ele. Mas foi um dos caras que... Eu acho que se ele não tivesse aparecido ali, eu não sei o que teria sido de mim no futevôlei, não. Ele me ensinou o beabá, o básico, a andar, a correr. Boa. E a sua história aí, com essa sua ligação aí com o Robinho? Não, o Robinho, cara, Não, conheci. O Robinho fez parte de uma fase da sua vida lá Fez, atrás do futebol, ele não teve? fez. Ele era de Santos também. E na época que ele tava no Santos, a gente jogava muito futevôlei. Mas nunca foi um amigo assim. Foi um cara que viu em você potencial Era um também. cara que me ajudava ali, a gente jogava, um cara que eu respeitava muito, tinha como ídolo, porque jogando futebol foi indiscutível. Era um cara que eu tinha como ídolo. E, pô, pra mim era sempre um privilégio estar na presença dele ali. E resenha, incentivava, dava dura, enfim. Quando eu trago assim, não é nem pra gente questionar, falar sobre as polêmicas e os problemas pessoais e que cada um tem e ele tem lá, e enfim, a gente não entra nesse mérito. Mas, enfim, é alguém do nível dele, como jogador, principalmente na época, né? E tudo mais. Era capaz de repente, olhar e falar assim, cara, pô, você tem potencial, vai firme. Era Assim, nessa pegada? ele foi o cara que me ajudou no meu primeiro mundial que eu joguei. Eu fui pra Espanha em 2017. E aí não tinha ajuda, né? Financeira, nem nada. E aí um dia a gente tava jogando, cara, me senti à vontade do lado dele, falei, irmão, vai ter um mundial na Espanha, fui convocado, só que eu preciso arcar com meus custos. Pô, você pode me ajudar? Aí ele, cara, pega o contato da minha advogada aqui, fala direto com ela, o que você precisar, ela Cara, vai te legal. atender aí. E, pô, o primeiro mundial que eu joguei foi na Espanha em 2017, pra você ver quanto tempo atrás, há 9 anos atrás. E ele me deu aquele incentivo ali também. Se ele não tivesse pagado a minha passagem e me ajudado, talvez eu nem tivesse ido, porque o governo não ajudava, a confederação convoca, mas também não arca com os custos. Então, se ele não tivesse me ajudado, eu nem teria ido. Não. Não, é legal você falar isso, cara, porque independente do que aconteça com determinadas pessoas no futuro e tudo mais, né, esse fato de você reconhecer Uhum. mostra também o quanto que você valoriza o caminho e as pessoas que tiveram lá. O que essas pessoas fazem, deixaram de fazer, isso, enfim, Cada um tem sua vida. cada um tem sua vida e toca, né? Mas isso faz parte da construção. Sim. É como você disse, se de repente esse grana não tivesse, eu não tinha ido para disputar esse mundial aí. E o seu esporte é um esporte que normalmente joga o quê? É padrão? É dupla? Dupla. Sempre dupla. Tem alguns eventos que em quarteto, mas são bem E tem alguns raros. eventos que joga de quatro. Ah, não, em Olha lá quarteto. ele. Em quarteto. Isso que minha produtora aqui olhou feio pra mim. Ai, É, Mas tem, mas normalmente é são. dupla, né? Normalmente é dupla, é o padrão. É igual o vôlei de praia, Essa dupla basicamente. vocês se escolhem. É a confederação, a federação que junta isso. Ou é algum técnico que fala, putz, eu vou montar a Não. minha equipe. Como que é isso daí? A gente que se junta. Entra em contato ali, cara, vamos fechar pro ano inteiro? Vamos fechar pra 3 competições? Ou vamos jogar só essa? O ideal é que você mantenha com a mesma dupla durante um bom tempo, né? Porque aí facilita entrosamento, pontuação de ranking e tudo mais. Mas também nada te proíbe de trocar de parceiro. Então é Tá, você com o seu parceiro ali e vocês vão se ajudando. legal. E pra você, você já jogou com quantos parceiros assim na sua Ixi, dupla? são 17 anos de trajetória, eu joguei com bastante gente.
Bastante gente? Joguei com os meus ídolos do esporte. Na época que eu comecei, eu acompanhava alguns caras. Joguei com todos os que eu mais Vamos lá. admirava. Quem? Magrão, Belo, Vinícius. Vinícius Júnior? Não. Falando de caras do futebol. Caras do futebol, cara, o futebol me proporcionou isso muito também. Como eu jogava futebol, também acompanhava algumas pessoas no futebol e, pô, o acesso que ele me deu a esses jogadores, o futebol ele me deu acesso a esses jogadores foi gigantesco. Então, diversos caras do futebol que eu joguei também, Neymar, Robinho, o Alex, zagueiro, Michel Bastos. Caraca, acho que de cabeça... Um monte. Pô, tem muito jogador de futebol que eu joguei. E acabaram se tornando colegas, né? Não vou falar amigo, porque amigo é muito íntimo, mas acabaram se tornando colegas. Então hoje, pô, se encontra, tem resenha. Legal. Se precisar de alguma coisa, estão ali pra ajudar também. Então o futebol proporcionou bastante porta aberta. E dupla campeã, aquela dupla que você jogou e teve mais, vocês tiveram mais entrosamento, que mais conquistaram? Foi o Juninho de Santa Catarina. Hoje ele é conhecido como Juninho Maestro. Foi meu parceiro. Joga ainda? Joga. É mais velho, tá quase parando também. Ele tem 36, 37 já. Foi meu parceiro de 2019. Quando eu estourei no cenário, a gente estourou junto. Né? A gente ainda era aqueles caras que estavam galgando por um espacinho. E quando a gente se juntou, a gente fez uma baita parceria e teve um ano de 2019 fantástico. E aí a gente se separou no final de 2019, porque o Saldanha era muito bad boy, muito chato. E aí a gente acabou separando nossa dupla. E 2024 a gente retomou nossa parceria, que foi quando ninguém mais acreditava que a gente poderia ganhar. A gente reescreveu a história e foi campeão de novo. Então foi o melhor parceiro que eu tive, assim, em questão de resultados. Hoje, 2020, o que é o seu parceiro de... Eu tô sem parceiro fixo. Rapaz, nenhum fixo e não volta, não, essa dupla? A gente tentou, a primeira competição desse ano a gente jogou junto. Opa! Mas o esporte evoluiu muito. Tem uma jogada chamada Shark Attack. Já deve ter escutado falar. Eu sou o único jogador do planeta que não dá Shark Attack. Eu só ataco de cabeça. E pra mim fica mais difícil ainda, porque o Shark hoje é uma coisa que a pessoa aprende o Shark antes de qualquer outro fundamento. É aquele que... Que é o de cabeça pra baixo, que bota com o pé lá em cima da rede. E eu só ataco de cabeça, eu não dou Shark. Porque vim de uma geração que não tinha essa jogada. Mas é a jogada que revolucionou o esporte e todo mundo, os principais atletas hoje que estão ganhando e tudo mais, dão um Shark Attack. Eu sou o único que não faço. Então, pra mim, o caminho ficou mais difícil ainda. E o Juninho também não dá o Shark Attack. Ele começou a aprender, mas não dá. Ah, tá. Mas isso é uma escolha técnica? De tipo assim, cara, não é uma escolha de filosofia mesmo, sabe? O cara, eu aprendi assim, não vou me dobrar a isso. Eu tenho um pouco dessa teimosia, de que eu aprendi assim e não vou me dobrar isso. E eu fui campeão sem isso, em 2024. Quando já existia. Quando o Shark já era o principal e falavam, sem Shark não tem como jogar. E você foi lá e provou o contrário. E eu fui lá e fui campeão. Eu sou um pouco teimoso, mas tô velho. Não vou aprender Shark agora. Imagina, cair de mau jeito depois de velho. Tô quase parando, vou deixar pra aprender agora. O bico de papagaio fica onde? Se fosse uns 5 anos atrás, sei lá, talvez tentasse, mas agora... Não tem mais jeito, não. Eu tenho uma pergunta. Peraí, a gente tem uma pergunta aqui. Junico, ali, ó. Não, você repete aí. Não, vai lá, vamos ouvir sua voz. Não vai ficar bom. Aqui, ó, aí. Fala aí. Saulo, eu tenho uma pergunta. Lá vem. A gente tá falando bastante de idade no futevôlei. Cara, a gente conhece no futebol grama ali que tem sub-40, sub-50. Existe uma possibilidade disso acontecer no futevôlei? Tipo, de evoluir para ter esses campeonatos da galera, dos atletas mais antigos? Ou não existe essa possibilidade hoje? Não, já tem. Deve ser aquelas quadras de inflável, né? Não, Futebol de sabão. Mas boa. Existe a Como categoria... que tá essa? Existe a categoria chamada Master. Porque a gente vê, né? Boa. Sobre o futebol, o basquete tem campeonatos, assim. Meu filho jogou por um período no Palmeiras. E a gente via lá que tem os velhinhos, velho. 70, 80 anos tem o seu campeonato e tal. E aí? Não, tem a categoria chamada Master, que normalmente colocam 40 a mais. São os Masters. Só que nas principais competições não tem essa categoria. Né? Então, tipo, por exemplo, um TAF que eu falei, não tem o 40 a mais, não tem o Master.
Vai ter o iniciante, o intermediário, o aprendiz, o misto, o feminino, o masculino e tal, mas não vai ter o Master. O Master geralmente faz um campeonato particular. Um cara que vai fazer um evento em São Paulo. Ah, tá bom. Como em São Paulo tem muito praticante 40 a mais, então os caras fazem um 40 a mais ali. Chegou a ter, há um tempo atrás, uma etapa do brasileiro de Master, mas não foi uma coisa que foi muito pra frente. Porque se o atleta já é chato, imagina o mais velho. E aí o povo não quer comprar essa briga, entendeu? Porque dá trabalho. Fazer evento dá trabalho. Principalmente de futevôlei. Porque é isso, o investimento não é tão alto. Os atletas são chatos. E com razão também, muitas vezes. E o 40 a mais é mais ainda. Não, mas falando assim, pensando aqui, teve uma época, assim, muito áurea do futebol de areia, né? Uhum. Que normalmente o jogador que saía do campo vinha, né? Pô, os caras, eu lembro do Júnior. Teve uma época que a Globo ficou forte no... Foi. E é o quê? Eram os caras do quê? Tudo 45. Benjamin. Benjamin, Jorginho, Júnior. Pô, era uma Nenê. galera que, cara, era fantástico. A gente parava pra assistir Domingo. e era muito legal, cara. Era muito legal. A gente, De repente fica aí uma ideia pra você a agora gente fazer essa sonha com que o migração. futevôlei chegue nesse patamar de televisão, né? Hoje é muito forte no YouTube. A Sport TV ainda passa a Liga Nacional de futevôlei, mas num horário que ninguém assiste, que é uma sexta-feira de tarde. Uhum. Ninguém assiste sexta-feira de tarde uma Sport TV, né? Mas a gente sonha com um dia, de repente, pô, imagina, chegar numa Globo, chegar numa Cazé TV, numa GE TV da vida, uns canais grandes desse. Aí a gente vai ver que o futevôlei alcançou um patamar bem alto. Mas por enquanto, estamos galgando. Tá. Uma coisa que também tá hypado aí é o tal do esporte na areia, né? Que é a chegada aí do beach tênis e tudo mais. Você acha que isso chega para ajudar essa categoria do esporte na areia? Isso pode ajudar o futevôlei? Porque, enfim, você tem um espaço ali que você pode dividir? Ou isso meio que veio... Os meios não se cruzam. Não se cruzam. Não. Você acha que pode se ajudar? O beach tênis, eu acho que a evolução vai ser muito maior do que a do futevôlei. O futevôlei é mais plástico e mais bonito de se assistir. Mas a organização do beach tênis é muito maior. Tá. Então, Então a por gente conta está do vendo tênis- a gente tá vendo uma questão de organização versus de performance, né? exato. Porque o futebol tem que ter uma performance. Não é qualquer pessoa que Absurda. joga, o aprendizado é muito difícil e demorado. O beach tênis é mais acessível, principalmente para qualquer idade. Então a gente vê senhoras e senhores que não conseguiriam praticar esporte. A areia, por conta de não ter tanto impacto, não ter lesão, o beach tênis acaba sendo mais acessível para quem quer praticar esporte. E a organização do beach tênis também é muito maior. Em questão de plasticidade, eu acho que não tem nenhum esporte que se compare ao futevôlei. Ah, não. Eu acho que é um dos esportes de mais de plasticidade, mais bonito. Só que tem a questão da organização, que isso acaba prejudicando com que cresça mais ainda. Então acho que o beach tênis vai dar uma estourada até mais do que o futevôlei. Tá. Então, mas você não vê eles se ajudando Não, ou não, se não. atrapalhando. Eu acho que os ele mundos não se cruzam ali, não. Tá. Boa. E me diz uma coisa, você tem na sua mente um planejamento aí, como você falou, né? Normalmente aí 1 ou 2 anos, você imagina aí e tal, parar como nas competições de alto rendimento, você tem algum planejamento? Você vai ficar nessa área ainda? O que você pensa disso? Eu pretendo ficar nessa área. Pô, imagina, jogar 17 anos de conhecimento e carreira fora para começar a virar um administrador, por exemplo. Não tem nada a ver, eu acho. Claro, se a vida me levar para esse meio, eu vou acabar indo, mas a minha vontade é continuar no esporte, continuar no futevôlei. De repente abrir um CT de performance para pegar atletas que queiram competir. E aí a gente proporciona uma estrutura nesse CT com fisioterapeuta, médico, psicólogo e tudo mais. E tentar fazer como o futebol faz, né? Que tem tipo a categoria de base. Tá. Então a gente pega meninos ali com 13, 14, 15 anos, pô, que estão querendo começar no futevôlei. Estão encantados com o esporte, querem começar a competir porque vira uma oportunidade. E a gente trabalhar esse crescimento desses atletas. O que mais tem hoje é a escolinha com pessoas que querem praticar só. Com performance mesmo, tirando os atletas profissionais, não tem. Né? Se tem, eu não sei. Então, pô, de repente, cair para essa área de performance de futevôlei ou do esporte, mas eu quero continuar nesse meio.
Porque com a sua carreira, sua construção de carreira, o conhecimento que você tem, mas todo esse processo é uma bagagem bem legal para poder. Pra jogar fora, né? Não, mas para poder ajudar essa profissionalização. Sim. E aí a gente entende o porquê que você tinha muito piche no pé fazendo o asfalto. Aí de repente você fala, Foi por isso 30 que eu fui aqui. anos, 20 anos depois, agora eu entendi por que eu tive que capinar a grama. Agora sim, beleza. De repente eu não colhi ou estou colhendo o que eu plantei, formando aí De uma outra forma. de uma outra forma, né? Então assim, não para. Eu acredito que com visibilidade e com competições em si, eu não vou pegar a parte boa ainda. Eu acho que vai vir uma parte muito melhor do que tá agora. Comparado ao que era antes, o futebol ele tá gigante, comparado ao que era. Mas eu acho que ainda vai crescer mais. Tem margem para crescer muito mais. Então eu acho que a parte boa, de fato, eu não vou pegar. Todo mundo fala de esporte nas Olimpíadas e tudo mais, isso aí eu acho que eu vou morrer e não vou ver. Eu acho que vai vir uma parte muito boa. Uhum. Então, de repente, eu consigo ajudar na parte de fora agora. Seja preparando atletas, seja criando eventos, seja só botando minha cara para fazer uma exibição de repente e tentar usar meu nome para fomentar ainda mais. Mas a parte boa, eu acho que eu não vou pegar, não. Eu acho que vai crescer muito ainda. E como que é, por exemplo, para você? Você veio de Santos, começou lá no futebol e com a ajuda lá, o incentivo do seu pai, e tiveram algumas pessoas que te ajudaram tal, e chegar até aqui. E como que você enxerga hoje em termos de, como você falou no início, realização? Você acha que está realizado? Gostaria de ter ganho muito mais coisas. Tá, mas você acha que ainda falta mais alguma coisa? Não. Hoje eu tô realmente realizado com a carreira que eu tive. As principais competições eu fui capaz de ser campeão, então isso pra mim, ok. Ganhei diversas competições menores, então eu tô realizado. Acho que se eu não tivesse sido campeão de nenhuma competição grande, tivesse ganho só as menores, talvez eu ficasse com um sentimento de frustração, de tipo, pô, não fui nunca o melhor da parada. E não, eu já fui considerado o melhor do mundo em 2019, 2020, e 2024 eu consegui ser campeão de novo. Então, pô, Tá. pra mim, eu tô realizado, eu tô muito satisfeito com o que eu fiz. Cara, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade, uma pergunta bem. Vou cutucar mesmo, eu já sei o que que eu não posso perguntar mais. Você acha que exerceu em você ou exerce em você um tipo de frustração ou cobrança ou decepção, por exemplo? Porque eu não sei se o pessoal sabe, mas você tem uma linhagem sanguínea. É igualzinho, mano. Como pode? É igualzinho, Demorou velho. pra chegar a essa? Cara, é igualzinho. Não é igualzinho o Neymar? Demorou pra chegar a essa? Cara, é igualzinho. Até o jeitinho de falar lá. Dá risada. Cara, Lá. tem gente que já falou da voz, tem gente que já falou do sorriso, tem Não, gente que já cara, falou... é muito Cara, igual. Tem uma galera que não sabe, mas você é primo do Neymar. então, o que acontece entre eu e Não, o não é Neymar? primo do Neymar. O que acontece? É filho bastardo. Vamos fazer DNA. Tá na hora de chegar uma pensão aí, vamos lá. Mas isso, e eu queria entender, por exemplo, aí você Continua, começa pode no continuar. início, entender se, por exemplo, esse fato e o fato dele ser quem é, tem o nome dele hoje, em certo momento não exerceu essa pressão em cima de você, pô, eu também tenho que provar para alguém que, peraí, como que é essa história, Cara, meu irmão? começar lá atrás, né? A gente não é primo de sangue primeiro grau. Talvez de 10º. Não é não, velho, é muito igual. Mas a gente era muito próximo quando eu era mais novo. Eu conheci ele, eu tinha 5, 6 anos de idade, quando eu conheci o Neymar. Conheci assim, né? Comecei a conviver mais. A gente jogava junto, andava junto. Ele estudava num colégio que era do outro lado da rua do meu, dormia em casa, enfim. Na época que ele ainda não tinha a condição que ele tem hoje. E a gente falava pra todo mundo que a gente era primo, porque a gente vivia junto. Né? Então, pô, não, é meu primo. A gente se chama, meu primo. Não, vou lá encontrar meu primo. Então, não sei o que é meu primo. E ficava nessa. Acabou que ele foi crescendo, virando o Neymar,
que todo mundo conhece. Quando ele foi pro Barcelona, a gente teve uma afastada, porque, cara, eu fui viver minha vida, ele foi viver a dele, o contato acabou ficando mínimo, tinha um pouco de contato pela rede social, mas nada demais. E tanto que essa história de primo eu nem saia falando, porque, cara, o Neymar é meu primo, vai mudar o quê na minha vida, né? Tipo, não tô mais rico, não tô mais famoso, não tô mais nada. Então era uma coisa que eu nem contava, assim. E aí, recentemente, essa história voltou a surgir porque ele acabou recebendo 2 atletas de futevôlei na casa dele. 2 atletas de ponta. E aí, numa resenha com os caras, ele falou, pô, meu primo joga. Aí os caras, pô, como assim teu primo? Quem é teu primo? Ninguém nunca falou nada. Aí ele, pô, o Juninho Saldanha é meu primo, pô. Aí os moleques, não, mentira. Aí ficou nessa. Aí logo na semana seguinte, teve um evento de futevôlei. No evento, os moleques vieram pra cima de mim. Pô, tu é primo do Neymar e nunca falou nada? Eu falei, pô, mas por que eu tenho que falar? O que vai mudar? O que vai agregar? Aí, pô, sou primo do Neymar. Tá, e agora? O que acontece? Vou falar que você tá querendo tirar onda ainda. Fala, pô, vou me chamar de mentiroso. Pô, você tá mentindo. Então, pra que eu vou contar a história? E aí, não, porque, pô, como assim e tal, não sei o que lá. Enfim. E ficou nessa. Então, aí depois desse episódio, voltou à tona essa questão de primo. Aí depois eu fui na casa dele até, no dia que o Yamal tava lá, enfim. Acabei jogando futevôlei com eles. Pouca resenha, mas aí ficou. Aí agora todo mundo já sabe que eu sou primo do Neymar. E todo lugar que eu vou tem uma resenha. Pô, e aí? Liga pro Neymar. Aí começa, né? Cara, pô, vai ou não vai pra Copa? Não, eu recebo, mensagem do tipo assim, pô, por favor, pede pra ele mandar um vídeo pra mim. Pede pra ele não sei o quê. Pô, mas eu acho que se você gravar o vídeo, os caras não vão saber, mas sem, não, cara, né? Ou de longe, né? Vamos falar assim, putz, é o Neymar mesmo, ó. Não, nossa, mas aí começou. Agora todo mundo acha que eu tenho que falar com o Neymar de tudo, que eu sei de tudo da vida dele. Pô, e aí, ele tá se dedicando pra Copa? Pô, mas ele ficou 2 dias jogando pouco. Eu falei, irmão, o cara tá vivendo a vida dele, eu tô vivendo a minha, não tenho nada a ver com ele. Pô, se eu encontro, beleza, se eu mando uma mensagem, ele me responde e acabou, mas não... Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Eu não sou amigo dele de ficar lá na casa dele todo dia. Não, pelo contrário, tô bem afastado. Boa, mas vamos lá. Você acha que o fato dele ter seguido e começado, eu não sei se coincidiu em alguma data, o mesmo período, exerceu para você? Para você exerceu uma certa pressão? Nunca. Nunca. E, cara, é até engraçado, mas eu falo pra todo mundo que eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Eu fui profissional, mas, sim, como acho que mais 50 milhões de pessoas foram. Quando eu parei de jogar o futebol, eu fiquei frustrado. O futebol me ajudou a controlar essa frustração um pouco. Eu só não sou mais porque eu vi ele realizando todos os nossos sonhos, sabe? Pô, de moleque, imagina. 6 anos de idade, ele lá em casa, a gente jogando bola no quintal e sonhando com isso. Com seleção, com ser campeão disso, campeão daquilo e, enfim, e se tornar uma estrela no futebol. Então a gente tinha esse sonho. Eu não realizei. Mas o fato de ver ele realizando isso, cara, eu sou fanzaço dele. Porque eu sei de onde a gente veio. E apesar de todo mundo criticar, pô, ele é isso, ele é aquilo, irmão, beleza, ele pode ser. Mas eu sei de onde a gente veio. Eu sei como é que foi difícil chegar onde ele chegou. Porque eu tentei e não consegui. Então eu sei como é que foi a trajetória até o que ele é hoje. Então ver ele alcançando todos esses objetivos, realizando todos esses sonhos, cara, eu fiquei tranquilo. Tanto que, pô, eu compro briga por causa dele na rua. Ah, porque o Neymar não quer saber de nada. Eu falei, tu tá com o cara diariamente lá pra tu saber o que o cara passa? Ah, mas pô, ele quer jogar pôquer. Tu não joga? Ah, ele quer tomar ele quer... Tu não vai pra festa? Tu não toma uma? Por que o cara não pode tomar uma? Concordo que ele tem que ter certos cuidados a mais do que qualquer outra pessoa. Ele é o Neymar, ele é jogador de futebol, ele tem que ter esse cuidado e eu concordo com isso. Mas por que ele não pode? Eu acho que se eu tivesse no lugar dele hoje, com o dinheiro que ele tem, com a fama que ele tem, eu seria muito pior. E diversos são. E os caras que criticam ele, muitas vezes são os caras que queriam ter um contato com ele e não tem. Esses dias eu até briguei no Estação, que eu falei, cara, porque o Neymar isso, o Neymar aquilo, eu falei, legal. Eu vou trazer ele pra comer um churrasco e jogar um futebol com a gente aqui.
Todo mundo que tá criticando ele vai ficar babando ele lá. Pior que vai. Todo mundo. Ah, vai na... Bom, eu fui pra casa do cara, todo mundo mandando mensagem. Pô, fala... Sabe? Falei, então... Pô, ele realizou tudo que tinha que realizar. Talvez a expectativa que a gente tenha colocado em cima tenha sido maior do que a dele mesmo em cima dele. Todo mundo, ele tinha que ter ganho uma bola de ouro. Cara, e daí? Você viu aonde que saiu, aonde chegou e ele falou, tentou mano... ganhar uma bola de ouro. Aquela época do Barcelona, 2015, com o Messi, todo mundo falava que a bola de ouro era dele. Depois ele foi pro PSG buscar um protagonismo. Cara, o auge dele no PSG foi bizarro. Ele jogou muita coisa. Só que não foi campeão da Champions. E isso dificultou a bola de ouro. Se ele tivesse sido campeão da Champions no ano que eles foram pra final, a bola de ouro era dele. Então, pô, como que o cara não tentou ganhar uma bola de ouro? Só que não depende só do cara. Sim. Ah, mas ele... Cara, 12 anos de auge. De 2010 ali até 2022. Como que vai falar que esse cara não tentou? Na seleção brasileira ele jogando sozinho, o maior artilheiro e tudo. Então, ele tentou. Só que as lesões, o estilo de vida que ele escolheu ter também, de curtir um pouco mais, de beber, de sei lá o que ele faz, dificultou um pouquinho, talvez. Mas como vai falar que esse cara não tentou? Ele tentou. Sim. Não conseguiu. E aí agora estão julgando, porque ele quer ir pra Copa. Ah, controle de carga. Ele tem que fazer controle de carga. Eu gostaria de ver ele jogando mais vezes. Não gostaria que ele controlasse tanto a carga. Mas ele é um cara que tem histórico de lesão. Então, se ele quer ir pra Copa, por que ele vai ficar todo jogo botando a cara sabendo que todo mundo sente o sarrafo nele? Uhum. Só que a expectativa que as pessoas criam em cima dele gera frustração. Porque ele não é o Neymar de 5 anos atrás. Que vai pegar a bola, driblar todo mundo e fazer o gol. E ele não joga com o Messi mais. Ele não joga com o Mbappé. Pô, com todo respeito ao time do Santos, é ridículo, é muito ruim. Como é que o cara vai desenvolver sozinho? Ele vai pegar a bola, botar embaixo do braço, vai sair driblando todo mundo. Ah, pô, Neymar não tá... Bom, o cara tenta achar um passe. O cara que tem que ser achado não quer ser achado. Então, não tem como desenvolver. Então, acabei desabafando. A minha frustração só não é maior porque ele realizou os nossos sonhos. Então, Legal. cara, isso pra mim é gigantesco. Porque eu vi de onde ele saiu, que foi do mesmo lugar que eu. Eu vi aonde ele chegou. Se eu não for o maior, sou um dos maiores fãs dele. Torço pra que ele vá pra Copa, torço pra que ele se cuide, não tenha mais lesão e volte a render. Hoje o 100% dele é diferente do 100% atrás, mas que ele consiga render o 100% dele hoje. E, pô, que ele vá pra Copa e ajude o Brasil a ser campeão, porque as expectativas em cima da seleção são mínimas. Pô, e quem sabe, né? Voltando, 2027, aposenta, você aposenta, aí vocês começam mais uma terceira liga do futebol de futevôlei, vão comandar, e aí pronto, aí vira... Ele gosta do esporte. Vira... como que chama? O cabo que é dono. Então, aqui, vamos lá, escreve aí ó, nos comentários. Bora, Saldanha, bora, Saldanha. Cara, porque chama o menino Ney, vem organizar o Campeonato Brasileiro de... Ele gosta do esporte. Então. O que dificulta é muita gente em cima dele, cara. É muita gente. Mas eu aí... vou ser mais um que mas botar aí, em cima. Não, mas aí é um parceiro de vida, você vai... Ele vem por trás te dando apoio, você vem com a sua experiência. Seria o cenário ideal. E com a sua autoridade e vamos botar pra cima isso daí. Seria o cenário perfeito, né? Ô Saldanha, cara, tinha muita coisa aqui pra conversar com você, a gente ia ficar o dia todo. Vamos fazer o seguinte, a gente tá com uma plateia aqui, os seus fãs, que quando a gente falou que ia trazer você, essa galera toda mandou cartinha, sabe? Olha, a gente pode ficar na plateia, a gente quer ouvir, quer ver com ele e tudo mais. Galera, é o seguinte, agora vamos abrir o microfone aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele, aquela perguntinha camarada, bora. Só que assim, vocês vão fazer a pergunta, vão fazer lá no microfone, pra galera ouvir a voz de vocês, e aí, bora, vamos lá, quem vai fazer aí a pergunta? Será que tem mais assunto ainda? Seu nome, idade, CPF, né? RG. Vai lá. Meu nome é Gabriel. E, Saldanha, possibilidade para existir uma Copa Saldanha. Existe? Cara, eu já fiz a primeira edição da Copa Saldanha. Não foi um sucesso como gostaria que fosse.
Mas agora tem a possibilidade da Copa Saldanha dar continuidade. Mas era regional, era estadual, Foi brasileiro, numa arena que eu tinha, certo? a gente acabou aproveitando o espaço que a gente já tinha e acabou criando a Copa Saldanha. Só que é isso. Conseguir recurso para fazer um campeonato é muito difícil, ainda mais um campeonato que pô, ninguém conhece, né? Que tá começando agora. Mas agora tem possibilidades. Boa. Inclusive, em primeira mão aqui, Vamos. esse senhor que tá aqui, a gente acabou fechando um negócio. Você funcionário / sócio dele ali no Opa! projeto. Então vou começar a trabalhar com o Juninho no Bendita Areia. Que legal. Essa rapaziada aqui. E, cara, a gente tem alguns projetos que a gente precisa colocar no papel para depois colocar em prática. E a gente torce para que dê tudo certo. A Copa Saldanha é um desses projetos, né? A gente trazer para o papel, ver o que precisa mudar para realmente dar certo e crescer aos pouquinhos. Mas tá Então, ó, na linha já. Beleza, vamos aproveitar esse momento, vamos fazer um corte em cima disso, vamos impulsionar, chamar a galera para estar junto, cara. Não dá para deixar um esporte como esse, um cara que nem você aí, que tem uma história bacana, campeão mundial dos dois principais campeonatos da área, agora que está organizando, não dá para deixar sem apoio. Então, assim, a galera pode chegar junto. Quem quiser apoiar, que entre em contato com a gente. Beleza, a gente vai deixar o link aqui e depois você vai divulgar as suas redes. Galera, eu acho que é uma pegada muito legal da gente estar aí, sabe? Tem margem para crescer, tem margem para dar muito certo. Então, pô, quem quiser apoiar, entre em contato com a gente. Todo parceiro é muito bem-vindo. A gente vai estruturar bem esse projeto para que dê certo de fato, né? E não seja só mais um evento no meio da multidão. Não, a gente quer fazer uma coisa que faça sentido. Porque fazer eventos todo mundo faz. E que seja profissional. E que, exato, cumpra com o mínimo do compromisso com os atletas ou praticantes que vão estar presentes. Boa. Mais alguém aí? Marquinho? Vamos lá. Ô, só bem, aproveitando o engajamento da conversa e o projeto, tem muita gente perguntando no Instagram, referente à sua vinda, como vai funcionar a Clínica Saldanha. Eles têm bastante dúvida de como vai estar funcionando esse projeto conosco. Cara, a clínica nada mais é do que uma troca de experiência, né? Tá, deixa eu só contextualizar aqui. Sim. Você está vindo agora para um projeto com o pessoal lá da Bendita Areia, que tem uma estrutura de quadra, enfim, de esportes, enfim. E aí agora você está se juntando com eles, e aí surgiu essa ideia de fazer uma clínica, é isso, né? Isso. Como que é o esquema? Novamente, nada mais é do que uma troca de experiência. Tudo que eu passo nos meus alunos diariamente, eu tento fazer um resumão e passo para os alunos participantes da clínica. A gente, fundamento básico, tira dúvida, quem é um pouco mais avançado, a gente passa umas coisas mais avançadas, mas é mais para ter um primeiro contato, para que eles possam entender um pouco o meu trabalho e quem eu sou, para que eles venham trabalhar com a gente lá no Bendita Areia. Tá, então assim, é voltado pro praticante, uma Isso. clínica pro praticante para entender todo como Isso. funciona, fundamentos básicos e Isso, tal. Não tentar é uma entender- clínica para quem quer ser técnico, não. Por Não, enquanto, isso é um projeto que a gente pode ver mais para frente, para quem quer ser treinador. certo. Já tem algumas que rolam ao redor do Brasil, mas essa é mais voltada para praticante. Para entender um pouco da minha metodologia de trabalho, porque eu também vou ser professor lá no Bendita Areia. Então, pô, às vezes a pessoa quer treinar comigo, mas não me conhece e tá meio assim, vamos lá na clínica. A clínica paga um valor Ué, se não mais te conhece, abaixo. é só dar um Google lá, meu. Quem é? Quem é que, o cara, mano? Costumam falar e faz muito sentido. Nem todo mundo que joga bem ensina bem. Ah, mas tem muita gente que ensina muito bem, jogando bem. Exato. Acredito que eu seja um desses. Confio muito no meu trabalho. Então, cara, a clínica é isso. Vamos lá, falar um pouco de fundamento básico, fala um pouco da minha trajetória também. A galera que me acompanha às vezes tem alguma dúvida. E, pô, como é que foi? Ou uma curiosidade. Sim. Pô, como é que foi ganhar o TAF? Tem gente que faz esse tipo de pergunta. Então é mais uma troca de experiência. É um dia que a gente tenta proporcionar uma experiência legal para quem tá praticando lá. Enfim, a gente pretende fazer um evento depois ali, um pagode, alguma coisa. De repente um café da manhã para os participantes.
e trocar experiência. Desde de fundamentos até curiosidades Legal. da carreira. Beleza. Então, é para o praticante que quer iniciar e tudo mais. Só para quem quer no mundo da alta performance ou não? Para Não, quem não, quer não. esporte, Para quem pode quer ir praticar o participar, futebol, quem futebol gosta de praticar o é futebol. um dia inteiro ali contigo e tudo Isso. mais. Isso. Beleza. E pro pessoal que tiver interesse, ele também, lá nas suas redes, a gente deixa também o Ou da... entra em contato comigo, mas mesmo entrando em contato comigo, eu vou acabar direcionando pra galera do Bendita Areia. Que é o pessoal que Então, está administrando isso. essa clínica, que vai fazer essa gestão de Se administração. for entrar em contato com o Bendita Areia, vai facilitar bastante, que eles vão ter mais acesso a quantas vagas tem, que as vagas são limitadas. Legal. Então vão ter acesso a quantas vagas tem, os horários disponíveis, as turmas disponíveis. Então quem tiver interesse, entre em Boa, a contato com o gente Bendita deixa Areia. também o link aqui, Se entrar em contato comigo, eu vou direcionar pra lá, vai dar na mesma. lá do Bendita Mas- Areia. Mas, Júnior, qual que é o meio de contato mais fácil do pessoal falar com vocês lá? Vamos lá, manda aí. Não sei se é o Instagram, o cara entra no Instagram, ele tem lá o link na Através- bio. Através do nosso Instagram, tá? No Instagram tem um número do WhatsApp e é só mandar mensagem lá que a equipe vai direcionar e tirar todas as dúvidas. Boa. O Instagram qual é? @benditareia. @Bendita Areia. Beleza, a gente bota aqui, o nosso majestoso Rafa já coloca aqui no GC, aqui embaixo, o @ e deixa o link. Então entrou lá, manda mensagem lá no direct, a pessoa já vai falar sobre calendário, data, mesmo porque, dependendo de quando você estiver assistindo esse podcast, né, pode ser que já tenha passado algumas, por isso que acho que não vamos dar a data aqui da primeira, né, porque pode ser já ter passado, não ter passado, então... Ah, vai sair agora em abril. Em abril tá indo, mas olha lá. Vamos lá, deixa o diretor. Então vamos agora falar vamos promover o homem. Já que a gente sabe que talvez você esteja assistindo e já tenha passado a clínica, você não sabe ainda, ninguém sabe ainda. Hoje, no dia da gravação, não vou falar que dia que é hoje para não falar, pô, por que não me avisou antes? Mas o homem vai estar lá com a gente, sendo professor, então você vai ter a oportunidade de fechar um horário lá com ele, ter aula particular lá com ele ou em grupo. E voltando para os projetos, se possível, no final do ano, a gente quer voltar aqui e falar tudo que foi realizado. Porque a gente tem muita coisa na cabeça, a gente não sabe tudo que a gente pode conquistar esse ano, mas dentro de tudo isso que a gente está planejando, o mínimo a gente quer conseguir trazer aí no final do ano e falar, ó, Deu certo. o Saldanha não dá mais aula, agora o Saldanha administra aulas. Isso. Então, Vai ter a metodologia Saldanha, né? E aí é o que eu falo assim, aqui em São Paulo, a clínica começa aqui, mas quem sabe até o final do ano ela está espalhada aí pelo Brasil. Então, assim, se você está ouvindo, se programe, venha para cá, entre no direct, vê as datas direitinho. E que se não der para fazer a aula, que se não é aqui de São Paulo, que venha fazer a clínica e aí Ou me contrate para uma clínica em outro lugar. em outro lugar e aí vai É indo. um dos objetivos também, a gente sair espalhando agora o que a gente aprendeu ao decorrer Boa. desses anos, que a gente sai espalhando. Tem muito atleta que já faz essa prática de clínica, eu mesmo já fiz a prática da clínica, não é uma coisa que eu trabalho tanto, mas agora, de repente, saindo do alto rendimento de vez, eu consiga focar um pouco mais Boa. nesses projetos de clínicas, enfim. E aí sair espalhando o decorrer do Brasil e quem sabe do mundo. Show. Mais alguma? Aí eu abro para minha equipe. Ah, vamos lá. Temos mais uma aqui, ó. Olha lá. Vocês não estão falando normal, mas o Marcos fez a pergunta, Bom, Gabriel. meu nome é Juninho. Pedro. Saldanha, gostaria de saber se você tem algum projeto do futuro para pegar garotos da periferia e ensinar-lhes também a técnica do futevôlei. Isso foi uma coisa que foi conversada com o Juninho, que ele falou que tinha essa vontade, eu nunca tinha pensado nisso, Descobrir talentos. de fazer alguma coisa social. Não tinha passado pela minha cabeça. Mas agora, com o Bendita Areia, o Juninho falou que tem essa vontade de fazer nem que seja um horário por semana ali, pra gente fazer uma ação social. Legal. Porque nem todo mundo realmente tem condição de pagar, né? Uma aula ou alguma coisa do tipo. E tem muito moleque, pô, na quebrada aí que, cara, às vezes é um talento que a gente vai achar. Se achar um no meio de 10, pô, tá ótimo.
Então, a gente tem esse projeto também que a gente pretende fazer ali. Não sei quando a gente vai iniciar, mas é um projeto também que tá para sair. Mas eu acho que isso é feito com várias mãos, né? Por exemplo, tem você que é o profissional que está se dispondo a trazer o conhecimento, essa bagagem toda que você construiu. Nesse caso agora, com a entrada da Bendita Areia, com a estrutura que eles têm, tudo para vocês juntarem isso. Aí é legal chegar o empresariado, chegar as organizações, chegar a comunidade, se juntar. Eu acho que tudo isso é muito positivo para trazer, né? Novos talentos, novos atletas, profissionalização do esporte. E, cara, eu acho que até marcas com a gente também nesse projeto, que eu acho que um projeto social é sempre bem-vindo em qualquer lugar. E de repente trazer marcas para apoiar esse projeto. Uhum. Porque, por exemplo, às vezes a gente achou um moleque ali, pô, quer começar a competir. Como é que a gente vai custear? Sabe? Então, pô, se a gente conseguir E aí agregar com marcas e... é aquela pessoa ou aquela empresa que lá atrás levou você para o Sim, Mundial e sim. que depois de alguns anos você subiu no pódio nas maiores De repente- competições do mundo. De repente a gente pega um jogador de futebol que a gente conhece e que, pô, quer apoiar o projeto. Então, pô, projeto social Bendita Areia / sei lá, Michel Bastos, que é um amigo que a gente tem em comum, não sei, né? Um exemplo. Então, ou alguma empresa, algum jogador de futebol que tem interesse em participar do projeto, ou alguma outra pessoa que tenha condição financeira boa para ajudar o projeto. Porque aí um atleta um menino desse quer competir. Pô, e eu consigo levar esse menino para competição. Imagina. Não, vamos lá. Vou jogar com você essa competição, por exemplo, para te abrir uma porta. Legal. Então, de Não, repente, bacana. isso é legal, sabe? Mas a gente precisa de apoio. Porque eu, como atleta, hoje é difícil eu conseguir viajar para competir custeando. Graças a Deus, os eventos pagam para eu estar presente. Mas um menino desse não vai ter a condição, né? Então, Mas acho que assim, o pontapé foi dado, você se dispôs, o pessoal lá do Bendita Areia está se dispondo com a estrutura toda deles. Então acho que é isso, o pontapé inicial foi dado, agora a galera tem que chegar e apoiar, Ninguém participar, ninguém cresce sozinho. Mais alguma aí? Jéssica, a minha produção. O projeto social também? Show. a gente fala tudo. já tira Rafa, a dúvida de todo mundo. você, meu boleiro. Também? Foi tudo? Boa. Saber se o Corinthians ganha do Palmeiras esse ano. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, porque, enfim, a gente aqui torce para alguns times que tá... Não tô muito legal. Inclusive, Neymar, vamos melhorar, filho. Boa, preciso de você no clube. Se meu falecido pai tivesse aqui, eu ia te caguetar. Falar, jogou no Santos e é parente lá do cara que joga no Santos. Eles, como todo santista... Mas ele já ia falar, uma barbaridade, vocês ganham muito dinheiro pra não jogar nada, vai chutar bunda de vaca. Ele falava quando eu chutava fora. Santista. Cara, obrigado pela presença, a gente tá encerrando aqui. Eu acho que é legal a gente ouvir você. E mais do que a gente ouvir um pouquinho sobre a estrutura do que é o esporte, o que é o futevôlei e tudo mais, mas essa construção que você trouxe como pessoa, os perrengues que você passou lá, essa história que você trouxe, cara, eu vi o cara passando o que eu passei, ele conseguiu, eu fui para um outro caminho, mas a gente constrói histórias diferentes, né? E passar a virada de chave, essa importância que você trouxe sobre realmente a gente cuidar da nossa mente, porque isso faz com que a gente evolua como pessoa, como profissional, como atleta. Então, assim, obrigado por você ter compartilhado essa história com a gente aí. E deixa, lógico, aí onde que o pessoal conhece mais sobre você, vê as mentiras que você posta lá de que você é cascadura, não é o chuchuzinho da Tico-Tioca. E, enfim, onde é que o pessoal te acompanha? Cara, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de mostrar um pouquinho mais de quem é o Saldanha, para quem não conhece. Acho que a gente falou um pouco de tudo aqui. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é jrsaldanhaftv. Então me sigam lá. Não sou um blogueiro, não costumo postar tantas coisas do meu dia a dia, mas isso é uma coisa que a gente vai melhorar também nessa nova fase. Manda mensagem, tira dúvida, enfim. Estamos aí para o que precisarem. Mas mais uma vez, obrigado pelo espaço. Espero que a gente volte no final do ano aqui
Opa, vai ser um com prazer. os projetos todos em andamento, pelo menos. Não, e eu vou falar, já vou fazer aqui ao vivo. Aí vocês não vêm aqui. A gente leva a nossa estrutura para lá Ó, e faz lá uma temporada com todos os projetos, com os jogadores convidados, com os campeões. E aí a gente faz um baita evento. backstage pé na areia. pé na areia. Hã? Aí. Então já é mais um projeto Se aí. vira, Júnior. Se vira, Júnior. Já é mais um projeto aí. Mas, cara, que dê tudo certo, que, enfim, trabalhando com pessoas corretas e, como eu falei, ninguém cresce sozinho. Então, que todo mundo se ajude, que todo mundo faça o seu papel o projeto crescer, que eu acho que tem muito potencial. E é isso, que no final do ano a gente volte e conte tudo o que aconteceu Boa. e conte cada vez com mais apoiadores, né? Valeu, irmão. Obrigado mais uma vez. Ó, compartilha esse episódio, manda para outras pessoas. Para a gente é importante levar esse tipo de informação para o maior número de pessoas, porque às vezes tem um menino lá que está querendo e ouve a história do Saldanha e ele se inspira, ou alguém querendo desistir e ouve esse conteúdo e fala, não, peraí, a gente consegue sim, né? Isso é super importante para a gente levar, né, esse tipo de conteúdo para outras pessoas. Segue a gente no canal, ativa sininho, porque tem muito conteúdo bacana. E obrigado, e a gente continua aí trazendo mais personas gratas aqui no podcast. Obrigado.